A leitura da Bíblia deve ser feita de forma piedosa, devota, inteligente e, acima de tudo, tendo por base alguém que entende. Se você não sabe o que significa um texto, tu vai ver o que o magistério de 2000 anos da igreja sempre acreditou, e não se basear numa interpretação de um pastor evangélico, ou do líder espírita, ou da interpretação da Joyce ateísta 321, sei lá o que. A ideia de que todo mundo deve ler a Bíblia, que isso vai fazer muito bem, como se qualquer pessoa tivesse discernimento para ler um livro que a carta mais recente dele foi escrita há mais de 2000 anos atrás, é patética. Nenhuma criança com medo chega pro pai e fala: ô pai, por obséquio, o senhor pode me financiar uma Glock 9mm? É que eu tenho medo, sabe, meu pai? É óbvio que se o pai escuta isso, ele não vai dar uma arma pra criança, porque a criança não tem capacidade de discernimento do que é certo e do que é errado. Agora, se é tão errado a ideia de dar uma arma pra uma criança, que o máximo que vai fazer é matar uma ou duas pessoas, quão perigoso deve ser dar as sagradas escrituras para a mão de um tolo, que ao invés de matar o corpo, vai matar a alma. E desculpa te dar esse spoiler, normalmente esse mesmo tolo vai ter um Instagram para influenciar os outros tolos à própria burrice. Isso quando não for criar a própria igreja, uma igreja nova. Se você colocar alguém que não tem conhecimento para ler as escrituras, o que vai acontecer é que ou ele não entende nada, ou ele entende errado. E é melhor ficar sem entender nada do que entender errado e pecar. Mas isso tem uma razão. Essa é a doutrina do livre exame, iniciada por Lutero, da Reforma Protestante. Enquanto os católicos acreditam que quando você ler a Bíblia, você tem que estar em comunhão com os outros 2 milênios de igreja, ao invés de inventar uma coisa nova da sua cabeça, os evangélicos não só acreditam na doutrina do livre exame, como eles incentivam o fiel a fazer isso. Agora, qual é o resultado dessa doutrina? Quando um bando de gênios decidem abandonar a fé de 2000 anos e começar a ter suas próprias interpretações. Ler a Bíblia do seu próprio jeito. Um exemplo claríssimo disso é os testemunhos de Jeová. Quantas vezes você já não viu o testemunho de Jeová falar que Jesus não é Deus, se baseando naquele trecho que o homem chega para Jesus dizendo: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: ninguém é bom a não ser um só, Deus. Aí o testemunho de Jeová vai dizer: ó, tá vendo? O homem chamou Jesus de bom. Jesus falou que bom é só Deus. Então Jesus não é Deus. Essa é a interpretação deles. Essa é a interpretação desse povo. Meu amigo, Jesus não tá dizendo que ele não é bom ou que ele não é Deus, mas quer que o jovem faça uma pequena reflexão do tipo: veja, você me chama de bom, mas só Deus é bom. E você reconhece a minha bondade. Então, se eu sou bom e só Deus é bom, eu sou o quê? Mas agora veja, os testemunhos de Jeová e os mormons creem que Jesus não é Deus. Vamos fazer um pequeno cálculo aqui. No mundo deve ter, sei lá, 8 milhões de testemunhos de Jeovás e mais 20 milhões de mormons. Isso dá quase 30 milhões de cristãos que não sabem que Jesus é Deus. Esse é o resultado do livre exame das Escrituras. Esse é o resultado dessa doutrina, que cega os olhos das pessoas. Criticar testemunho de Jeová, Mormon, é muito fácil. Pegamos uma doutrina pior e acreditada por muito mais gente. A doutrina do fé somente. A doutrina do sola fide, do fé somente, é escrita por batistas, assembleianos, luteranos, calvinistas. E o que é que eles vão dizer? Eles acreditam na ideia iniciada por Lutero de que o homem é justificado pela fé somente. Eles repetem isso absolutamente. Eles acreditam realmente nisso, que o homem é justificado pela fé somente. Pela fé somente, pela fé somente, pela fé somente, sendo que o único texto bíblico que a palavra fé somente é encontrada juntas é em Tiago 2, que vai dizer: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não pela fé somente. E o ponto é, 99% das denominações evangélicas acreditam nisso. E óbvio, se tiver algum evangélico, algum protestante, permita-me então lhe mostrar a ideia verdadeira da justificação. É muito simples. A justificação é o ato da graça de Deus que remove o pecado e renova o coração do homem, fazendo com que ele se santifique. A fé é essencial, porque é pela fé que o homem aceita a graça. Mas se essa fé não tiver obras, ela é morta. Portanto, ter obras e não ter fé é insuficiente. Mas ter fé e não ter obras é ter fé morta. A fé e a obra não andam separadas, elas andam juntas. Um alimenta o outro. Não é muito difícil de chegar a essa conclusão. Aí o evangélico vai dizer: nossa, mas eu concordo com isso. Eu sempre acreditei nisso. Nossa, mas é exatamente isso que eu acredito. Exatamente, parabéns, você é católico e não sabia. Agora tá sabendo, parabéns. Homem de seu tempo. Alexandre o Grande, Napoleão, o Pidiri, são todos homens de seu tempo. Homens de suas épocas, porque vive pra sua época, acha que as coisas da sua época é que estão corretas e nunca vai contra o que o mundo acha que é certo. Pra ser sério, eu não tenho nenhum dado pra provar isso, mas eu tenho uma leve sensação de que 99% dos homens são homens de seu tempo e tem medo de serem homens eternos. O homem de seu tempo é feminino, porque os tempos mandam ele ser feminino. Ele é tolerante, porque os tempos mandam ele ser tolerante. O homem de seu tempo vive apenas no seu tempo. Se nascessem em 44 na Alemanha, seriam nazistas. Se nascessem na França em 89, seriam revolucionários. Se nascessem nos Estados Unidos em 1800, eles teriam escravos. O homem da sua época nunca é contra o mundo. Para ele, o mundo sempre tem razão. Você não vai ser cancelado, você não vai ser perseguido. O homem de seu tempo é um escravo da sua época, um prisioneiro das ideias que o cercam. E quem luta contra o mundo, quem luta contra a corrente, é louco, é maluco, é um monstro. Nossa, que pensamento mais retrógrado, que pensamento antiquado, dizem eles. Pois digo mais, o pensamento do homem que luta contra o mundo é mais que retrógrado, é mais que antiquado. Eles são eternos. Eles não mudam. Que uma doutrina errada, como por exemplo, o somente a fé, o sola fide, vai levar. O próprio Lutero vai escrever isso em seu livro Cativeiro Babilônico da Igreja. Ele vai escrever: assim vedes como é rico o cristão batizado, já que, mesmo que o desejasse, não pode perder a salvação. Peque quantas vezes quiser.
A menos que se recuse a crer, os pecados, por mais numerosos e graves que sejam, não podem condená-lo se apenas se agarrar à fé. Eu não estou brincando, ele realmente acredita nisso. Eu já li esse trecho várias vezes, e eu sempre imagino, depois de ler ele, que, sei lá, no bar do inferno, os demônios estão rachando o bico. Ou que os humanos lá em cima estão acreditando. Esse padre Lutero criou uma ideia iradíssima, olha aqui. Os humanos estão começando a acreditar que não importa quantos pecados o homem tenha, se ele acreditar em Jesus, eles vão ser salvos numa boa. Aí nisso, o demônio começa a rachar o bico, já começa aqui a cair na gargalhada. Aí Mamon tá quase tendo infarto de tanto rir. Asmodeu chega lá, começa a rolar no chão de tanto rir. Lúcifer, que é o chefe de todos, chega e fala assim: ô gente, parou de rir, ambiente de trabalho aqui, rapaziada, pra que isso? Ô Judas Iscariotes, vem cá, o demônio o inferno inteiro tá rindo da cara do povo, quando o demônio nem precisa se esforçar muito pra levar o povo pro inferno, porque o povo mesmo tá criando umas ideias retardadas. Portanto, veja o perigo que é ler a Bíblia sem o conhecimento e acreditar em todo sopro de doutrina nova, protestantismo, adventismo, mormonismo, sei lá o quê. A doutrina verdadeira está na igreja fundada por Cristo. Se você for ler a Bíblia, primeira coisa é ler com o coração aberto. Se você tem alguma dúvida, pesquisa a interpretação de sempre do magistério. A interpretação de 2000 anos. Não uma interpretação de 200 anos que, sei lá, o pastor Silas Malacheia de dinheiro tá falando alguma coisa. Se o pastor Silas Malacheia de dinheiro está falando uma coisa e a igreja de 2000 anos está falando outra, você vai com a interpretação de 2000 anos. Quando vier um questionamento, uma dúvida sobre doutrina, veja o que os cristãos sempre acreditaram. Os homens de seu tempo são aqueles que se agarram a cada sopro de mudança. O homem eterno é aquele que se agarra à verdade imutável. Mesmo quando o mundo ao seu redor muda constantemente, o homem de seu tempo pensa nos homens, o homem eterno pensa em Deus. O homem de seu tempo não é quente nem frio, ele é morno. Pergunte a um homem do seu tempo se ele acha que vai pro inferno. Sim, uma pergunta simples. Pergunte se acha que vai pro inferno. A resposta dele é sempre a mesma. Não, pra que eu iria? Eu não faço nada de errado. Exatamente. Não é nem porque você não faz nada de errado. É porque você não faz nada. Eu não roubei, eu não matei. Tá bom, mas isso é uma obrigação você não fazer esse tipo de coisa. Mas o que é que você faz propriamente? O homem de seu tempo condena se você for uma pessoa muito ruim. Se você é um estuprador, um assassino. Mas se você for bom demais, eles te crucificam, como fizeram com Jesus, entende? É como se o homem de seu tempo, o mundo, ordenasse que as pessoas agissem somente para serem medianas. Seja bonzinho, mas não seja tanto assim. Mas também não seja mal. Seja mediano. O mundo obriga que o homem viva numa mediocridade. E se ele tentar quebrar essa mediocridade, fazer algo a mais, como por exemplo, ser um cristão normal, ou seja, fazer penitências sextas, ou ir à missa aos domingos, ou fazer orações diárias, ele acha que isso é um absurdo. Nossa, pra que ler a Bíblia todo dia, né? Pra que fazer isso? Que extremismo é esse? Pra que tudo isso? Não, isso é muito extremo. Ou seja, se você se aproxima ao menos que um pouco de ser o homem eterno, o mundo logo te censura por ser extremista, por ser exagerado demais, por não precisar dessas coisas. O homem eterno é sempre tido como exagerado, extremista, tolice, mas uma tolice monumental. Eles dizem que o meu discurso é extremista. Ou com uma bobagem. Extremista não é eu, não é você. Extremistas são os santos. Santa Luzia morreu com os olhos arrancados. Santa Ágida teve os seios arrancados por alicates. São Maximiano morreu no campo de concentração na Polônia porque ele quis trocar a vida dele pra salvar de um pai de família. São Bartolomeu, um dos 12 apóstolos, foi esfolado vivo. Meu amigo, você sabe o que é isso? Arrancar a pele do seu corpo enquanto você ainda está vivo? Eu não sou extremista. Os santos são extremistas. Porque quem o santificou foi o extremista por excelência. Aquele que podendo vir num berço de ouro, veio numa manjedoura. Que podendo receber uma coroa de ouro, recebeu um de espinhos. A história do rei que se fez servo por amor. Isso é ser extremista. Esse é o extremista, o intolerante, o radical por excelência. Os santos, os mártires, os patriarcas, os seus melhores amigos. É amigo do Cristo que é louco de amor, ama até o extremo, ama até parecer não fazer mais sentido. Quando o mundo mediano, o mundo raso, começou a achar você muito extremista, é aí que você se torna amigo de Cristo. Amar até o extremo é o que o homem temporal mais odeia. Porque pro homem temporal só existem essas coisas. Só existe o que é visível pra ele. O homem temporal é completo inimigo do homem eterno. O homem temporal possui 3 características principais. Primeiro, que ele vive para as coisas passageiras. Segundo, que ele tem normalmente alma pequena. E em terceiro lugar, ele não confia em Deus. Na verdade, muitas vezes, ele duvida que Deus existe. Ele não faz ideia se Deus existe. Ah, sei lá, Deus existe. Ah, não sei, não penso muito nisso, sabe? Então, ele sequer pensa nessa possibilidade. Ele vive somente para as coisas temporais. E como as coisas temporais, evidentemente, acabam, ele se frustra. Quando ele perde a namoradinha dele, ele vai e fica abalado. Ele fica, ai meu Deus, eu perdi meu namorado. Sim, é claro, tudo vai acabar, meu amigo. Desculpa te dar esse spoiler aí. É por isso que diante da mínima mudança, das coisas mais evidentes, como pessoas morrem, acidentes acontecem, ele logo se abala. Ele é incapaz de conseguir conservar o mínimo de serenidade. Porque as coisas em que ele tem sua confiança findada são temporais e acabam. Da mesma forma que eu havia dito que o homem temporal tem 3 características, o homem eterno também tem 3 características. O homem eterno, primeiro, vive para as coisas eternas. Por isso, as coisas temporais têm outro significado. Quando acontece algo bom, que bom. Quando acontece algo ruim, que bom também. Não é Deus Senhor da história. Não é Deus Senhor de todas as coisas. Portanto, encara tanto as coisas boas como ruins como presentes do mesmo Deus. E assim chegará um momento em que nem a prosperidade me eleva e nem a pobreza me entristece. Mantenho o meu espírito sempre em alegria constante. Nada me abala, nada me perturba. Independente do que ocorra, independente do que aconteça. Porque o simples fato das coisas acontecerem de acordo com a vontade de Deus já me
me é suficiente pra fazer feliz. Amo que as coisas ocorrem de acordo com a vontade daquele que eu amo. Sendo na rua e enquanto uma moeda de R$1, fico feliz. Se encontro uma nota de 50, fico feliz. Mas se ando e não encontro nada, também fico feliz pelo simples fato de poder estar andando. Porque independentemente das coisas que aconteçam, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A segunda característica do homem eterno é que ele tem uma alma grande. Diferente do homem temporal, que tem uma alma pequena, o homem eterno tem a alma sempre grande. Veja os amigos de Cristo, olhem para os santos, veja a forma com que eles viveram, a forma com que eles morreram. Eles nunca vivem como qualquer um. Se você pegar um livro e ver a história de cada um deles, você sempre percebe que eles são os protagonistas do mundo. Enquanto o mundo age como NPCs, como figurantes na vida deles, eles são sempre os protagonistas dessa história. A alma grande deseja coisas grandes, não para si, porque sabe que esse mundo passa, mas para Deus, porque sabe que o céu é eterno. Quanto mais batalhas tiver pela frente, mais ele quer, mais ele gosta. Isso é literalmente magnanimidade, ter a alma gigantesca, a alma enorme, a alma que almeja coisas gigantes. Assim como Cristo crucificado, que na cruz diz, tenho sede, o homem aqui na terra deve dizer também, tenho sede, tenho fome de grandeza, quero a Deus, desejo a eternidade. E por fim, a terceira e última característica do homem eterno. Caso alguns de vocês não saibam, caso uma pessoa queira se consagrar à Santíssima Virgem pelo método de São Luís, é necessário fazer 33 dias de exercícios preparatórios espirituais. E na última semana desses exercícios, a pessoa deve ler, se não me engano, por uns 6, 7 dias, uma oração escrita por Santo Agostinho, que reflete exatamente a terceira característica do homem eterno, e que diz, abre aspas, ó Jesus Cristo, amável Senhor, por que em toda a minha vida amei? Por que desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ó, que pelo menos, a partir deste momento, meu coração só deseje a vós, e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma correi, que já bastante tardastes, apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem vos não ama. Aquele que não vos ama seja cheio de amargura. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu Deus é minha partilha. Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente do vosso amor, e se converta no incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração, que inflame o íntimo do meu ser, e abrase o âmago da minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós inteiramente consumido em vosso amor. Amém.